Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E esse canal é para falar de fé, religiosidade, filosofia e religião, literatura e religião, história das religiões, sociologia da religião. E hoje vamos dar dicas de leitura sobre outra religião que não é aqui o painel básico do canal, que é mais o monoteísmo, né? Se você der uma corrida aí nos playlists, a gente fala mais do monoteísmo, né? Cristianismo, judaísmo, islamismo e as filosofias, né? Então, sempre religião, histórias das religiões. O canal aqui muito deve à pesquisa da Karen Armstrong, então tem volta e meia estou citando a Karen Armstrong, que escreveu uma biografia do profeta Mohammed e também do Buda, né? O Siddhartha Gautama. Então você já sabe que o assunto de hoje é o budismo. Então, né, já falei outros vídeos sobre o budismo, dica de leitura sobre o budismo, o Siddhartha do Hermann Hesse, que foi o primeiro contato que eu tive com o budismo. E eu falei recentemente do livro do Alain de Botton, que é sobre a religião para ateus. E aí, né, tem muito lá um capítulo interessante sobre o que ele pensa do budismo, e o budismo realmente é uma religião que não tem essa questão teísta, né? Então tem o teísmo, tem o deísmo, né? Então já tem essas questões aí. E o budismo do Buda, aqui a Alexandra David New, ela foi lá no Tibete, né? Então assim, aquela leva de pesquisadores e teólogos, teosofia, né? Teosofia também, redescobriu o Tibete, né? A Índia, né? E trouxe essa leitura ocidental da tradição oriental, né? Então já comparei aí falando da teosofia, do espiritismo, né? O kardecismo também, que é uma leitura do hinduísmo e do budismo. E interessante que lá no Oriente nós temos também um sincretismo de uma leitura de uma tradição por outra, que é, por exemplo, o Seishonoe, né? Que é uma religião japonesa, mas que é uma mistura de shintoísmo, budismo e cristianismo, né? Ou seja, é a tradição shintoísta e budista lendo o cristianismo. Né? Interessante isso aí. Também já falei desse Shonen aqui no canal. Então, esse livro é bem básico para a gente entender o que é o budismo. O budismo que veio do hinduísmo, né? Então, no hinduísmo tinha aquelas tendências mais, aliás, é mais politeísta, né? O hinduísmo é mais politeísta, mas tem aqueles movimentos mais de enoteísmo, que se destaca alguns panteões, alguns deuses, né? Mais Shiva, mais Krishna, né? Que é Vishnu e tal. E tem aquelas mais dadas ao monoteísmo, né? Inclusive essas correntes mais monoteístas influenciaram o sikhismo, né? Que aí é uma mistura de esse monoteísmo hindu, que tem yoga também, né? Correntes de yoga, com o meditação sufismo lá do islamismo, né? Então, ou seja, o sikhismo é interessante também, que da Índia, né? Eles estão a mistura ali, está no meio termo entre o monoteísmo islâmico e o politeísmo hindu, né? Mas a corrente deles é mais o monoteísmo, porque eles são uma religião monoteísta, né? Então é interessante conhecer isso, saber então que o budismo veio do hinduísmo, e o budismo é uma ótima forma de você entender essas religiões orientais, né? Porque a partir do budismo você tem contato com outras formas, né? O Zen budismo, o budismo do sudeste da Ásia, o budismo chinês, que depois é o Shan, né? Que é o Zen aí por Coreia e Japão afora. Então, e você conhece as tradições locais, que é o shintoísmo no Japão, o taoísmo e o confucionismo na China, né? Vejam vocês como é que, né, conhecendo a religião lá do Oriente, né, a partir do budismo, que é mais acessível, né, porque o hinduísmo é outro mundo, né? E aí você tem você pode pela filosofia budista, né, não exatamente a religião, mas pela filosofia budista, você pode estudar então o Zen ou praticar mindfulness, né, a concentração, a meditação budista, ou você pode conhecer os fundamentos filosóficos do taoísmo ou daoísmo e do confucionismo, que aí na região da China, né? A região da China é imensa, né? Então tem muito budista lá e uma leitura, né? O Tibete, né, que a gente vai falar também, o Tibete é uma região da China, era um país, né? Era um país independente, a questão do reino independente, aí questões políticas, né? Para essa questão aí de conflito entre a China e o Tibete. O Tibete pedindo independência, a China querendo que os Tibete sejam das províncias chinesas. Então é questão política, né? Muito bem, então essa questão do budismo ser vários budismos, né? São vários budismos, por quê? Porque é igual falar cristianismo e cristianismos, né? Islamismos, né? Judaísmo, então tem várias correntes. O cristianismo tem várias correntes, já falo várias correntes aqui. E o budismo também tem várias correntes, né? Então você tem o Mahayana, você tem o Theravada, né? Você tem esse do Tibete, né? Você tem o Zen budismo, né? Várias escolas do Zen budismo. Então
A variedade do budismo é imensa e a filosofia também é imensa, porque o budismo trabalha muito a questão da percepção, da mente, né? Então é uma forma de psicologia, né? Vamos dizer que o Buda foi um grande psicólogo, né? Então, acho que o mais importante que a gente pode rever do Buda é essa questão da pluralidade do pensamento. O pensamento está sempre escorrendo, né? Impermanente, né? Então, aí as várias escolas, eu fiz um mapinha aqui das várias escolas, mas o tempo, né? Tem que dar uma pesquisada, o tempo não vai permitir que a gente faça, mas para mostrar a diversidade, né? Este livro aqui, como diz o Budismo do Buda, vai mais à base, né? Trabalha mais a base, não entra muito no tibetano, mas essa mesma autora, Alexandra David Neal, tem um livro falando das iniciações tibetanas, né? Que eu li um tempo atrás e tem que reler esse livro, que vai contar cerimonial tibetano, então a gente vai falar do Tibete aqui também, né? Muito bem, a questão é porque eu anoto 1000 coisas que eu li, que, ó, vamos lá. Então, as verdades do budismo, né? Então, só para relembrar isso aí, as verdades do budismo é que há sofrimento, né? E aí, de onde surge esse sofrimento? E depois, a cessação do sofrimento, é possível parar o sofrimento. E a verdade do caminho, que é o Dharma, que aí vai ser as verdades, né? O pensamento correto, compreensão correta, a fala correta, ação correta, o modo de vida correto, né? O esforço correto, a consciência correta e a concentração correta, né? E lembrar que tem um livro da Karen Armstrong dedicado a Buda, né? Então é interessante isso aí. Os preceitos do budismo, né? Interessantes preceitos do budismo é não matar nenhuma forma de vida, né? Não mata. Abster-se de apropriar-se de algo alheio, ou seja, não roubar, não roubarás, né? Abster-se de qualquer tipo de compulsão sexual, né? Tal, desequilíbrio sexual, então, né? Abster-se de linguagem incorreta, ou seja, proibido mentir, caluniar, etc., né? Isso é óbvio. E abster-se de bebida alcoólica. Então, não é que proíbe totalmente a bebida alcoólica, mas, né, tem alguns escolas que devem ter proibido totalmente, igual o Islã também, o Islã proíbe, né? Não, mas aqui seria abster-se no sentido de evitar a embriaguez, né? Muito bem, então essas correntes do budismo têm em comum a questão da impermanência, né? A impermanência é igual ao ego, né? O ego que a gente tem, né? Ó, meu ego e tal, mas o ego é impermanente, né? Porque ele vai mudando. Então você vai percebendo que o pensamento, a forma que você vê o mundo aos 50 anos não é exatamente a que você tinha uns 20, né? E as que você tem aos 40 não é que você tinha uns 30. Então, essa questão. Só que aí a questão do budismo é que tem também a tradição Sansara, que veio do hinduísmo, que é a questão das vidas, né? As várias vidas. E aí, esse é um tema desse livro aqui, no livro, não dá para ver, né? Porque ele é. A versão dourada, né? É o livro tibetano, né? O livro tibetano do viver e do morrer, né? Do viver e do morrer do Sogyal Rinpoche. Rinpoche é uma forma de tratamento lá no Tibete, né? Que é assim, o precioso, o mestre, né? O sábio, né? Igual tem o Rabi, né? No judaísmo, então tem essa questão do sábio, né? O sábio é da religião do Tibete, que é a tradição que vai falar aqui é do Bardo Tudol, que é geralmente traduzido como livro dos mortos lá do Tibete, mas isso aí é para sacado de marketing, né? Porque tem o livro dos mortos egípcio, então, mas não é essa não. O Bardo Tudol, inclusive, eu vou te dar a verdadeira tradução, né? Do Bardo Tudol, que é esse chamado livro dos mortos, né? Na verdade, é a grande liberação por meio da audição no bardo. Bardo é a transição. Aí tem os vários bardos, e o bardo da morte é o bardo que vai comentar mais aqui. Mas a própria vida é um bardo, né? A vida é uma transição. E aí você tem o bardo, que é a transição da morte, e a questão também do Dharmata, a Dharma, que é esse caminho que você vai seguir após a morte, e depois tem o renascimento. Lembrar que, igual eu falei, a roda de Samsara, que vem do hinduísmo, é a ideia de várias vidas, né? Então é diferente do ocidente, né? Então a coisa que você fala, mas você tem no kardecismo? Pois é, onde é que ele tirou isso, né? A teosofia fala disso, onde é que a teosofia tirou isso, né? Então, essa questão da reencarnação, das várias vidas, renascimento, é a tradição oriental, tá? Então essa é a questão. Então o Bardo é uma tradição pré-budista, lembrar que antes de ter budismo tibetano já tinha as tradições lá do Bon, a religião Bon, que já tinha todas essas coisas, né? Então dizem que tem uma mescla, né? E tem paralelos lá também. Inclusive existe alguns grupos do Bon ainda operantes, né? Não foi totalmente extinto não. E essa preocupação com a morte não é exatamente a preocupação com a morte, é com a vida. Por isso que é o livro sobre o viver e sobre o morrer, né?
Ou seja, as duas coisas, vivendo bem, você morrerá bem. E essa é a preocupação, né? A forma como você vai morrer. É isso que está falando aqui. Então o livro é imenso, né? Então é só uma dica. Depois podemos selecionar alguns temas dele, né? Que são vários temas. Então ele vai falar assim, olha, você tem a questão da morte calma, que é o que ele vai propor, né? Ou seja, o relaxamento, aquietar da mente, aceitar a sua impermanência, aceitar a sua finitude, e tem aquela morte que é violenta e repentina, que você não espera, né? Pode ser um acidente, né? E aquela morte dolorosa, por dois motivos, ou por questão de doença, né? Que a morte é dolorosa, ou porque você não aceita, né? A questão de não aceitar a morte complica a morte. Então, ele está falando assim, é melhor você aceitar, né? Reconhecer que vai acabar mesmo. Né? Então ele fala assim, ó, o que mais dói na morte não é só a questão física, é a questão mental de que você está apegado a um eu, né? Então ele fala assim, apego a um falso eu. Por que esse daí de falso eu? Porque para o budismo existe um verdadeiro eu, né? Que é um eu que seria esse real, né? E enquanto que esse eu que você acha que você tem, né? É um monte de apegos, né? É um monte de idealizações que você tem, é um monte de apegar-se a si mesmo, um monte de desejos em você mesmo, e que você precisa se livrar deles. Então, o dia que você se livrar desses desejos, né, então você estará plenamente alcançar o que se chama de Ringpa. Ringpa é o nome que ele dá para a consciência pura, né? É uma natureza búdica. Então, é a budaidade, né, que eles falam que é uma capacidade que todos têm, inclusive não só o Buda, né? Então, é interessante dizer que em várias, né, tradições do budismo fala que todos podem atingir o estado do Buda. Tem aquelas pessoas que quase atingiram, mas voltaram para ajudar a humanidade, ou ficaram para ajudar a humanidade, que são os Bodhisattvas, né? Os Bodhisattvas, na Mahayana, são esses seres, esses santos, né? Esses santas que não atingem o Nirvana, né? Quase atingem o Nirvana, mas voltam ou ficam aqui para ajudar a humanidade. Então, os Bodhisattvas, né? Mas, ao atingir uma mente iluminada, você vai esquecer e vai desapegar dessa mente do seu dia a dia, né? Vamos dizer assim. Né? Então é complicado, né? É complicado esse conceito de mente, porque é como se estivesse uma observando a outra, né? Então, e outra coisa, como o mundo é cheio de distrações, né? Cheio de coisas para você prestar atenção, você não consegue se concentrar, né? Nessa concentração correta para você perceber a mente real que você tem, né? Então você tem uma mente real e tem uma mente que está deslizando aí no monitor e você não percebeu, né? Então, ou seja, você está o tempo todo enganado, né? Então é a ideia de Maya, que é a ideia de ilusão, né? Muito bem, então ele vai trabalhar essa questão do Bhagavad Tudol, que é esse livro, né? Na internet eles falam muito isso aí, e a questão da impermanência, inclusive sobre a própria alma, né? Então, o que renasce, o que reencarna, o que é a alma, né? Então ele vai falar que existe um construto de emoções, né? Você é um construto de emoções, de apegos, desapegos, e isso é que vai voltar. Né? E não é exatamente a sua persona, né? Ao seu cargo, às suas lembranças, à sua memória, que é que a gente acha que é o eu. Né? Esse eu desta vida, né? É as minhas preferências, eu gosto mais de cinema, eu gosto mais de teatro, eu gosto de quadrinhos, né? Eu falo inglês, eu falo francês e tal. Tipo assim, então essas ideias, né, que são todas passageiras. Né? Não é isso que volta, não é isso que renasce. Renasce é a sua bondade, né? O seu altruísmo, o seu bom caráter, né? A sua graça, podemos dizer assim, o seu carisma, isso é que vai... e isso que passa entre os Dalai Lamas, né? Inclusive ele vai falar dos Dalai Lamas, que é, né, esse líder de uma das escolas lá do budismo tibetano. Não lembrar que não é tipo um papa, não, né? O pessoal acha que o papa do budismo, não. Ele é, o Dalai Lama é um título, né? Oceano da Sabedoria, Dalai Lama. É um título, não é o nome da pessoa. E é um título dado a uma desses mestres, né? Da escola Gelupa, né? Gelupa. É uma das escolas lá. Então existem várias escolas, né? Tipo assim, existe igual no cristianismo, tem as várias ordens, né? Beneditino, dominicano, franciscano, jesuíta. Tem essas várias escolas no budismo, dentro das várias, né? Ou seja, do grande veículo, do Theravada, do tibetano. Então, dentro dessas ramificações, tem as escolas igual dentro do cristianismo, né? No caso católico, tem essas ordens, né? Monásticas, etc. Né? Então é isso que ele vai falar. Então ele vai falar o tempo a importância sempre de não é preocupar com a morte, né? É você saber viver bem, tipo a filosofia, né? É você saber viver bem, sintonizado e concentrado, praticando boas ações, e aí você não terá que preocupar com a morte, né? Então por isso que é o livro do viver e do morrer, né? Ou seja, da sua prática de vida, do seu modo de vida, sem excessos, né? Então mantendo equilíbrio,
Então é isso que ele está falando o tempo todo aqui, no resumão, né? Para você entender essa diferença dessa mente que é dual, né? Dualista. A mente dualista é aquela que está na ilusão, né? Vamos dizer assim, está na ilusão, está na Matrix, né? Enquanto que você tem uma mente sutil, que ela é a mente real. Né? Então, na verdade, ele tem uma distinção aqui. E quando você se iluminar, essa mente que você acha que é você, já era. Né? Então, ela vai ser substituída pela iluminação, que é justamente alcançar essa mente sutil, né? Que é a Rinpa. Né? Então, basicamente, tem um monte de coisa que eu vou ter aqui, mas depois a gente pode pegar o conceito, fala também aqui do Dzogchen, que é a grande perfeição, que é uma prática budista tibetana, né, de despertar a verdadeira natureza da mente. Né? Então, a técnica, né, não é exatamente a meditação, né, porque tem técnicas meditativas, inclusive, né, vai explicar essa prática meditativa, né, voltando nesse livro, que influenciou o Shan e o Zen, né, é uma prática até que veio do yoga, né? O yoga, lembrar que o budismo surgiu no hinduísmo, né? Lá na Índia e tal. O Siddhartha era um príncipe indiano, então ele usava muitas técnicas do yoga, né? Que é uma forma de meditação. E aí muitas dessas, inclusive tem até escolas dedicadas a isso, que é Yogacara, né? Yogacara é uma das escolas do budismo, Mahayana, e vai se dedicar a isso, né? Técnicas de meditação, e essas escolas espalharam pela China, né? Japão, etc. Né? Então, pra você ver. A tradição indiana com a leitura budista. Né? Então é interessante que essas práticas de meditação existem em várias tradições religiosas. Né? Você vê no budismo, né? no yoga, no hinduísmo. Você tem o hesychasmo, né? O hesychasmo na igreja ortodoxa. Você tem o sufismo, ou sufi, no islamismo. Né? Você tem a Kabbalah e o Hassidismo, também são meios, né, mais místicos assim, no judaísmo. Né? Então é interessante, toda religião, toda tradição vai ter seus modos, né, de percepção do divino, né, suas práticas, seus rituais. Então essas são as diferenças, mas todas querem chegar no núcleo comum. Né? Então se a gente vai, é importante escalar essas várias leituras para levar qual é esse núcleo comum dessas várias religiões, né, com essas roupagens, com esses nomes, muitas vezes dão nomes diferentes, mas é uma coisa só, né, é um fenômeno só. Né? Então fica a dica para conhecer a base. Então eu recomendo ler primeiro essa base, né, bem didático, e depois, claro, se aventurar nesse, e depois vou pegar uns temas. Né? Eu fiz um resumão, mas eu quero pegar alguns temas específicos, impermanência, a questão do renascimento, né? Pegar alguns temas assim, a mente ilusória, né? Porque é muita coisa, né? Isso aqui é muita coisa. São 4 partes, né? 500 e tantas páginas, então é muito assunto. A ideia é que é mais uma dica de leitura, né? Então não vou conseguir resumir o livro aqui, ok? É isso aí, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.